Boa noite, estamos iniciando mais uma live. Hoje é dia 26 de março e a ideia é estudarmos panoramicamente o livro de Juízes. Vamos deixar o pessoal entrar. Boa noite, graça e paz para vocês, fiquem à vontade. Vamos chegando, preparando tudo aqui. Pessoal, o áudio tá bom, tá tudo tranquilo. GP, irmã Sheila, GP, Pastor Rômulo. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar para a gente poder iniciar o nosso estudo panorâmico de hoje da EBV, Escola Bíblica Virtual, promovido pela Igreja Batista em Campo Grande. A gente está estudando panoramicamente os livros da Bíblia e hoje é Juízes, terça-feira foi Josué. E aí, Samuel? Vamos estudar hoje panoramicamente o livro de Juízes. Não sei se vocês têm todos alguma intimidade com esse livro, mas é um livro na mesma pegada do livro de Josué. Nós adotamos uma revista que trata muito bem sobre os temas centrais, né, os eixos centrais de cada livro, e procura aplicar, né, esses eixos, né, na vida, na prática nossa também, né? Além de ser um livro histórico, o livro de Juízes é um livro que tem não só lugar na revelação do povo de Israel, da história de Israel, na revelação GP, Aila, boa noite, na revelação da Bíblia, né, da revelação especial, né, a revelação sobrenatural de Deus, e da redenção também. A gente vai ver onde é que está Cristo no livro dos Juízes. Acho que algumas pessoas já conhecem basicamente, pelo menos o nome de alguns juízes, né? São pelo menos alguns juízes conhecidos. Talvez o mais conhecido deles seja Sansão. Eu vou aproveitar que vocês estão entrando. A gente vai só, daqui a 5 minutinhos a gente inicia a aula. Seja bem-vindo, irmão Elias. Deixa eu contar um caso para vocês, né? Porque essa semana, por conta dessa questão do coronavírus, semana não, eu acho que semana passada, eu não lembro agora, acho que a Anne pode lembrar melhor do que eu, né? Se ela estiver ouvindo, ela coloca aí no comentário. Meu cabelo estava enorme, eu fiz, acho que uma live com... Foi uma live, meu Deus, que eu fiz com chapéu, eu não lembro agora. Eu sei que meu cabelo estava enorme e, pasmem, eu não queria ir ao cabeleireiro, né, ao barbeiro, por conta do coronavírus. O que foi que eu fiz? Chamei a minha esposa querida e ela, olha, cortou os cabelos, né? Então, eu estava lembrando de Sansão, né? Então eu cortei os cabelos aí, ela cortou meus cabelos, né? Tem algumas qualidades que eu não conhecia de Anne, né? Talvez assim de longe esteja até tranquilo, né? Talvez de perto a gente perceba alguns cortes diferentes, mas está tudo certo, Então, eu estou exercitando aqui o homemade, né? O fazer em casa. Não estou saindo para canto nenhum. Ficou bom, não foi? Ficou bom o corte? É porque eu espero que quando cresça não apareça os... né? Enfim, ficou um buraco, Flora. Isso aqui é porque eu já sou meio careca mesmo. Eu já sou um pouco carequinha, né? Ela pegou a máquina, né, danou no meu cabelo aqui, e eu não sei se ficou, né? Fez uns retalhos. Mas enfim, gente, só lembrando de Sansão aí acabei me dando conta que
eu cortei os cabelos, né? Mas pelo contrário, né? Minha esposa é uma bênção, né? E me deu mais força cortar esse cabelo, né? N. Hair Stylist. Verdade. Bom, gente, vamos orar para a gente começar a estudar panorama, mais ou menos, né, Sinésio? Beleza, Leozinho? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula panorâmica de hoje. Oi, irmã Elias. Oi, irmã Elias. Faça isso, viu? Exercite isso. Peça para a irmã Maria cortar seu cabelo. Mas vamos lá, vamos orar, pessoal. Pedir a Deus que nos ilumine aí nessa passagem agora do livro de Juízes. E pedir ao Senhor que nos ajude, né, a entender o que Ele tem para tratar conosco hoje nessa EBV. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude nesta hora para que possamos estudar a Tua palavra e aprendê-la, Senhor, e aplicá-la ao nosso coração. Deus, nós sabemos que essas escrituras sagradas revelam a Tua graça, a Tua justiça, o Teu poder e o Teu amor. Nos ajuda então, ó Deus, ao estudar esse livro de Juízes, a perceber que ele também aponta para Jesus Cristo, Teu Filho. Para que entendamos, ó Pai, que o justo juiz e o reto juiz se chama Jesus Cristo. É Ele que vai julgar os vivos e os mortos. Então, nos ajuda, Senhor, para que estejamos agora com o nosso pensamento e o nosso coração abertos para que possamos entender o que a Tua palavra nos ensina no dia de hoje. Assim oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, eu não sei quantos estavam vendo a live anterior, né, no estudo de Josué. A gente comentou que Josué sucedeu a liderança de Moisés, né? Ele foi ungido antes da morte de Moisés e ele foi o responsável por conduzir o início das conquistas do povo de Israel na Terra Prometida. Nós vimos que tinha um trecho do livro que era bem condensado, né? Condensava bem, né, a estrutura geral do livro de Josué, que era do capítulo 1, verso 1 a 9, que mostrava que as batalhas eram vencidas não pela estratégia e pelo portento militar do povo, mas pela estratégia e pelo poder de Deus, né? Então nós vimos que uma teofania, mostrando que Deus estava com Josué, né? A presença da segunda pessoa da Trindade, Jesus. Nós vimos a derrubada de Jericó como um emblema dessa conquista, de que o povo deveria confiar em Deus, né, e que a muralha veio ao chão no 7º dia de sítio, né, pelo tocar do chofar, né, que era o chifre de carneiro que o sacerdote tocava, e a presença da Arca da Aliança, representando a presença do próprio Deus. Então, depois nós adiantamos, nós fomos avançando, vimos o capítulo 7, que o povo pecou, né, no caso Acã pecou, porque tomou o espólio, os despojos da cidade de Jericó e não poderia, e o povo perdeu uma batalha simples, né, no capítulo 7, por conta da infidelidade, né? Então, o que deu o tom ao livro de Josué, lançando bases para os livros históricos em geral, essa ideia de que a fidelidade à aliança, a fidelidade a Deus, né, no caso do povo de Israel, é que funciona, digamos assim, para conquistar a herança, para conquistar aquilo que Deus prometeu. Que não adianta conquistar intelectualmente, ver os sinais. Deu uma pausada, deu uma travada aí, né? Mas já voltou. Ver os sinais como a abertura do Rio Jordão, a queda da cidade de Jericó. A gente falou um pouquinho do capítulo 10, né, rapidamente, das forças da natureza sendo usadas por Deus para poder o sol se deter em Gibeão lá e o povo poder vencer a batalha, né, que travava. Então nós vimos que quando o povo era fiel a Deus, de fato as vitórias aconteciam, né, e essas vitórias tinham muito mais uma conotação espiritual do que uma conotação militar mesmo. O que Deus estava querendo ensinar ao povo era que a vitória
eram uma consequência da fidelidade, né? E não o contrário. Eu não vou ser fiel porque eu venço, porque Deus me concede vencer. Pelo contrário, eu tenho que ser fiel antes para que Deus me conceda essa vitória. E a gente viu que o povo se santificou antes de entrar na terra prometida, né? Se circuncidou e comeu a Páscoa lá. E que a justiça de Deus em relação àquele povo era feita por conta dos seus pecados, mas a graça de Deus também era revelada, né? No caso, a gente citou o exemplo de Raabe, porque Raabe foi alvo da graça de Deus. Ela foi salva porque colocou um fio de escarlata na sua casa e guardou os espias, né? Tendo sido citada no livro de Hebreus como heroína da fé, e também na genealogia de Jesus lá nos livros de Mateus e de Lucas, né? Mas, quer dizer, de Mateus no caso, né? Que é a genealogia davídica. Enfim, a questão toda é que Josué era da tribo de Efraim, né? Efraim era descendente de José, né? Uma tribo muito forte, né? Tinham duas tribos aí que eram descendente da tribo de José, que era Efraim e Manassés. E Josué era da tribo de Efraim, uma tribo muito forte também. Mas passando agora para o livro de Juízes, a gente vai entender o porquê dessa ideia da fidelidade e a ideia da infidelidade, dá o tom das vitórias e das possessões do povo de Israel. Então, o versículo-chave desse livro de Juízes está lá no capítulo 17, verso 6. É um versículo bem pequenininho. Se você está com sua Bíblia aí, abra e me acompanhe, né? Ou então seu smartphone, não sei o que for mais cômodo para você. É um versículo curto que diz assim: Juízes capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então, nós temos aí um livro que, panoramicamente, ele é bem simples de se tratar, embora a simplicidade não tenha a ver com o conteúdo ser simples, não, o conteúdo ele é profundo, mas ele é simples do ponto de vista sistemático, porque ele coloca ciclos, né? Eu vi que o pastor colocou aí um comentário, ele pega ciclos. Quais são os ciclos? Aparece um juiz, o povo vence, o povo é fiel. Quando o juiz desaparece, o povo cai em pecado, aí ora ao Senhor, o Senhor manda outro juiz, o povo volta a ser fiel e assim vai. Nós temos aí histórias cíclicas, são 12 juízes, e nós temos histórias cíclicas para poder entender por que é tão importante esses dois livros, né, na história de Israel, para os livros subsequentes, para a instituição do reino e da presença de um rei no povo de Israel. Então, o autor, como no livro de Josué, né, o livro de Josué tem algumas passagens que são consideradas de autoria de Josué, mas nem todas, né, inclusive a sua morte, né, mas a compilação final, ela geralmente termina, né, dentro do contexto do cativeiro, segundo alguns comentaristas, né, outros chegam até a datar um pouco antes. A questão ao redor dessa questão da autoria é que se tenta discutir, né, a crítica textual, né, liberal, ela tenta discutir, tenta avaliar a canonicidade sob um outro ponto de vista, né, tentando mostrar que o livro, na verdade, não é um livro inspirado, não é um livro que tem autoridade, digamos assim, inspirada a autoridade de Deus. Mas nós cremos, né, segundo a ortodoxia cristã, que o livro de Juízes é um livro inspirado, embora nós não conheçamos de fato o seu autor. Isso faz inclusive parte da soberania de Deus, de fazer constar no cânon, pelas mãos de algumas pessoas desconhecidas, aquela mensagem que ele queria que desse ao povo, para o povo ser edificado. Então vamos lá. Nós temos aqui no livro de Juízes uma inconstância. Nós vamos ver aqui que, pelo menos nos 3 primeiros capítulos, eu comentei no final do estudo de Josué, os 3 primeiros capítulos, eles mais ou menos explicam o porquê da conquista da terra no livro de Josué não ser total. O capítulo 13 diz que Josué já era velho e ainda tinha muita coisa para conquistar, mas a conquista que foi realizada foi uma conquista considerada substancial, inclusive como cumprimento da promessa de Deus. Deus cumpriu a sua promessa ao dar a terra prometida ao povo. Só que nem toda a possessão que havia sido colocada na terra de Canaã foi entregue ao povo de Israel. Muito embora, pelo que está explicado aqui nos 3 primeiros capítulos
do livro de Juízes. Então nós vamos ver aqui que nós temos novas conquistas no capítulo 1, né, e surge o primeiro juiz, que é Otoniel, que inclusive tem a sua história também narrada no capítulo 15 do livro de Josué. O livro de Josué ele não é um livro que traz cronologicamente, descrevendo cronologicamente todas as conquistas. Tem algumas conquistas ali que são colocadas e que foram ou contemporâneas ao período dos juízes, né, ou aconteceram depois da morte de Josué. Mas esse não é o foco do nosso estudo. Então nós vemos aqui no verso 27 do capítulo 1, terras não conquistadas. Queria ler aqui com vocês esse versículo 27, porque ele fala aqui de algumas tribos que não conseguiram expulsar os seus habitantes. 1,27 a gente vai ler aqui até o 34, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezé, antes continuaram com ele em Gezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reob. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então, nós vemos que Deus tinha dado uma ordem expressa de que quando o povo chegasse naquela região, eles desapossassem aqueles povos que tinham culturas pagãs, que não adoravam ao mesmo Deus de Israel, e eles começam a conviver com aquele povo, né? Deus tinha sido claro que não deveria habitar junto com aquele povo. Deus tinha mandado o povo entrar naquela terra, tomar posse daquela terra e expulsar o povo do meio deles. A gente vai ver no livro de Deuteronômio, claramente Moisés falando sobre isso, de que quando eles chegassem lá, eles não habitassem no meio deles, aqueles povos, porque aqueles povos habitando no meio de Israel levariam o povo inevitavelmente à idolatria. E tem dois exemplos no livro de Juízes, lá no finalzinho, quando a gente for chegar, que vai mostrar como essa habitação ela é perniciosa, como conviver dentro no mesmo espaço com esse povo é tão ruim e quais as consequências que isso traz. O verso 1 do capítulo 2, eu queria ler também aqui para a gente entender qual é a tônica do ciclo que vai acontecer no livro de Juízes. Capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Então nós vemos aí que Deuteronômio capítulo 7, verso 2, Êxodo 23, 32, tratam exatamente sobre a ordem de Deus, de que o povo deveria entrar e expulsar aqueles
outros povos que não adoravam ao Deus da aliança que havia se revelado ao longo de toda a história do livro do povo israelita nesses livros, né? E como bem falou aqui o pastor, né, participando da nossa EBV, esse anjo do Senhor não é um anjo mensageiro qualquer, né? O anjo do Senhor tem aqui uma noção de teofania, uma manifestação. E mais uma vez, a gente viu no livro de Josué lá, né, no capítulo 5, se não me falha a memória, e agora novamente, o anjo do Senhor como sendo uma teofania do próprio Deus, né, representando aqui o anjo da sua presença. Em geral, se comenta que esse anjo do Senhor, com letra maiúscula na Bíblia, se refere ao próprio Jesus, não é uma manifestação do próprio Jesus. Então nós vemos que esse é o panorama que o livro de Josué trata e que agora a gente vai ver ciclicamente no livro de Juízes. Na nossa revista, nós temos exatamente isso, Juízes 1 a 3, essa divisão. Juízes 1 a 3, revisão do final de Josué para contextualização, Josué, Calebe e os filhos de Israel. O ministério dos juízes, né, são do capítulo 4 até o capítulo 16. E o capítulo 17 até o 21 ilustram e preparam o caminho para o cenário da monarquia. E a gente vai entender por que ilustra isso, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar em relação a com vocês, é o seguinte: existe aqui uma tensão, pessoal, entre a tribo de Benjamim, entre os juízes da tribo de Benjamim e entre os juízes da tribo de Judá. Por quê? Porque existe uma tensão na história de Israel, dos reis de Israel, entre dois reis em especial, Saul e Davi. Então, o livro de Juízes aqui ele já começa digamos, a puxar a sardinha para o lado de Davi. Você vai ver que os juízes, quando são de Benjamim, eles apostatam da fé, eles não fazem as coisas segundo o que Deus tinha falado. Então, nós vemos que já existe aqui uma discussão, né, apropriada da monarquia, puxando a sardinha, né, colocando Davi aí, a tribo de Judá, como aquele que realmente unificaria o povo de Israel. Então, se a gente pudesse definir o livro de Juízes em uma sentença, é o seguinte: é que o povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Então, vamos lá, pessoal. Quais são os contrastes que a gente vê nesse livro? A gente tem uma narrativa histórica, que é um livro em geral histórico, né, com a ênfase teológica na rebeldia do povo em relação à fidelidade de Deus, nada diferente do que a gente viu no livro de Josué, né, e Israel abandonava o Senhor em troca dos ídolos dos povos estrangeiros, como a gente geralmente se acostuma a ver, né, desde o começo da história. Eu comentei que sempre no livro da Bíblia tem alguma coisa assim, né? A gente viu isso no bezerro de ouro, lá no livro de Êxodo. Teve também a serpente, a gente vê depois Balaão, a gente vê depois Finéias com seu zelo, curando o povo lá, matando uma pessoa, né, por conta da infidelidade. Então a gente sempre vê essa tônica presente, mas Deus sempre mantendo a sua fidelidade. E eu gostei muito da divisão que a revista fez para tratar sobre os ciclos do livro de Juízes, né? E ela resume bem, em 4 Ds. Vamos lá. Desafogo, Deus chamava um juiz para libertar o povo, para poder conduzir o povo em vitória. Depois, depravação, né? O povo estava em desafogo, a gente tinha lá o juiz, o povo era fiel e tal. Quando o juiz morria, caía na depravação. Aí orava ao Senhor, Senhor, por ser fiel à sua aliança, porque o povo se arrependeu, ia e levantava, suscitava um juiz. A correção era aplicada por conta do pecado, né? Nesse terceiro D, desafogo era o juiz presente, a depravação quando o juiz saía, Deus disciplinava o povo entrava em desespero, orava e voltava. Então são 4 Ds aqui que a gente resume os ciclos do livro de Juízes, né? O desafogo, a depravação, a disciplina e o desespero. O desafogo era a presença do juiz, o juiz agora como um mediador, né, como a presença do próprio Deus no povo de Israel. Então, desafogo, depravação, disciplina e desespero, né? Otoniel sendo o primeiro e Sansão sendo o último. Temos aqui também uma coisa que a gente precisa comentar antes de entrar, né, em alguns textos aqui mais chaves, que
que eu separei, é que é o seguinte, pessoal, os juízes, eles tinham característica, em geral, militar, com exceção de uma juíza que exerceu um papel duplo, que foi Débora. Ela tinha não só a característica militar, mas de julgar também. Embora a palavra que está no hebraico aqui tenha uma conotação de julgar, deixa eu só procurar ela aqui, shafá é traduzido como julgar, mas em geral ela tinha uma ideia, o juiz de fato tinha uma função muito mais militar, de conduzir o povo em vitórias durante a conquista da Terra Prometida, do que basicamente de julgar, né? Quem exercia mais explicitamente esse papel foi Débora, que está lá no capítulo 4, verso 5. Inclusive essa passagem de Débora, né, é uma passagem até um pouco disputada, né, atualmente. A gente não vai entrar nela porque nós estamos tratando do panorama, né, mas nós em geral escutamos algumas discussões relacionadas à liderança feminina, né, usando esse capítulo 4 do livro de Juízes. Então, basicamente a tônica é essa, né? O capítulo 5 a gente vê Débora colocando o seu cântico, né, pela vitória que foi concedida. Nós vemos depois o povo fazendo coisas más coisas más aos olhos de Deus. Vamos lá para o capítulo 6, verso 1. Né? A gente vai perceber que isso é cíclico mesmo, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Mas aí o povo se arrependia, né? Ou seja, a gente tem um juiz, era o desafogo, o povo conquistava, estava bem com Deus, era fiel, aí caía em pecado, né? Depravação, faziam coisas más aos olhos de Deus. Aí Deus fazia o quê? Disciplina, usavam outros povos para poder dominar o povo de Israel. Aí no verso 7 do capítulo 6, a gente vai ver que o povo agora entra em desespero. Por quê? Porque estão sendo dominados, estão sendo oprimidos. E aí, tendo os filhos de Israel, capítulo 6, verso 7, exclamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvido a minha voz. E aí o que acontece? A instituição de Gideão. O Senhor se compadece, misericordioso do arrependimento, depois da disciplina do povo. E Deus levanta, graciosamente, um outro juiz, porque Ele ama esse povo, Ele é fiel à aliança que Ele mesmo instituiu. Então, nós vemos aqui Gideão subindo, né? E a primeira coisa que Gideão faz, né, que Deus pede que ele faça, é o quê? Destruir um altar idólatra. Gente, o principal pecado aqui do povo de Israel, né? Porque, em geral, que decorre todos os outros pecados, tem a ver com a idolatria. E não a idolatria formal, como às vezes a gente acredita que existe, que é aquela de as pessoas adorarem um determinado ser, uma determinada força, um determinado ente. Mas a idolatria tem a ver também com não dar a Deus a glória devida. Quando nós deixamos de dar a Deus a própria glória que ele deve receber, isso também é um erro, é uma idolatria, porque nós não estamos glorificando a Deus como ele merece. Nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus e adorando essas outras coisas em vez do próprio Deus. Então, no verso 25 do capítulo 6, eu queria enfatizar exatamente isso, né, que Gideão ele destrói um altar de Baal que o próprio pai dele tinha construído. Então ele vai lá e destrói, embora ele seja um cara um pouco medroso, né, Gideão um pouco medroso, mas ele destrói o altar por ordem do Senhor. E no livro de Juízes é que tem aquela passagem célebre, né, dos 300 de Gideão, né, de Deus fazendo o povo vencer, conquistar a terra com 300 pessoas. Então veja que
embora aqui nós não temos uma pessoa especificamente, como nós tínhamos nos livros anteriores, né? Deus chamando Abraão, Deus, Isaac, Jacó, depois Moisés ou Josué. Aqui os juízes levantavam, depois morriam e Deus levantava outro. Mas a tônica do livro é a mesma dos demais. Deus é quem guerreia pelo povo e é Deus quem faz o povo vencer, né? E Gideão prova isso. Gideão prova isso porque com 300 pessoas ele destrói um exército de mais de 20 mil pessoas, né? Exatamente mostrando que Deus é que mantém a existência do povo de Israel intacta, permanente, né? Não é a força do povo de Israel que faz isso. Então percebam que a mensagem do Evangelho está presente aqui no livro de Juízes muito claramente, como nos outros livros do Antigo Testamento. Qual é a mensagem? Que Deus é aquele que deve ser adorado e que ele, por ser fiel à sua aliança, vai cumprir as promessas que deixou na sua palavra, e não o seu próprio povo, não o seu próprio povo que pelas suas próprias forças vai fazer essas conquistas acontecerem, né? Mas o que é que Deus cobra desse povo? Fidelidade. Deus não cobra desse povo treinamento militar, embora o treinamento militar seja importante. Eu não estou querendo descredenciar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não adianta ter o treinamento militar e não ser fiel a Deus. E com quem a gente vai ver esse exemplo? Com Sansão. Sansão tinha força, mas o que adianta a força se não existe fidelidade ao Senhor? Então, esses juízes aqui, eles se levantam como exemplos, não só como tipos de Cristo, obviamente, né? É o estudo daquela tipologia que a gente fala. Por quê? Porque Jesus, né, quando a gente vê lá Paulo no Areópago em Atenas, né, falando que Deus elegeu um homem para poder julgar os vivos e os mortos, que se chama Jesus. Jesus é o reto juiz. Jesus é aquele que de fato julga retamente. Ele julga segundo a reta justiça. É isso que está lá em João, capítulo 7, verso 23. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Nós, por sermos caídos, por termos pecado, por muitas vezes sermos infiéis ao próprio Deus, julgamos muitas vezes pela aparência. Mas Jesus Cristo é eleito o juiz dos vivos e dos mortos e julga retamente. Perceba que nas páginas aqui desse livro de Juízes, a narrativa ela vai focar exatamente na figura de alguém que deve julgar retamente, porque embora os juízes sejam levantados, eles mesmos incorrem em pecado. E a gente vai ver isso com Gideão, a gente vai ver isso com Sansão, a gente vai ver isso com Jefté, que faz uma promessa totalmente descabida, né? Ele faz um juramento e amarga a morte da própria filha, né? Tem algumas discussões sobre se essa morte teria sido literal ou apenas em relação a casamento, mas o fato é que a Bíblia, o contexto lá, muito provavelmente se aplica realmente à morte da própria filha, porque ele jurou, né, talvez não confiou em Deus, né, fez um juramento precipitado e depois teve que matar a própria filha, porque Deus cumpriu a sua palavra e ele se viu obrigado a cumprir o voto que colocou diante de si. Então, Gideão se recusa também a governar, né, e outras coisas vão acontecendo. Gente, só lembrando que o clima está tenso aqui no livro de Juízes. O clima está tenso. Deixa eu ver só que horas aqui para eu não passar direto do horário. Ainda tenho tempo. O clima está tenso porque todas as tribos aqui, como não existe um rei, como não existe um poder unificado, cada tribo disputa, vez ou outra, o protagonismo das conquistas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, na conquista de Gideão, a tribo de Efraim se queixando com ele, porque não chamou a tribo de Efraim para poder batalhar. Então existe uma constante tensão aqui entre as tribos, porque elas querem o protagonismo, e eles não percebem que o protagonismo da história do povo de Israel, do povo de Deus, do início até o final, é do próprio Deus. Não adianta buscar protagonismo que seja desvinculado da fidelidade de Deus, porque a fidelidade a Deus traz todos os outros benefícios, como a comunhão entre as tribos e a perfeita adoração, a santidade. Não existe santidade fora da fidelidade a Deus. Tá bom? Então, nós temos aí, né, eu vou citar um outro juiz aqui, que é Jefté, né, Gideão é muito conhecido, Débora e Baraque, o Otoniel primeiro, Débora e Baraque, né, Gideão e Sansão, lá no capítulo 13. Vocês estão cansados de ouvir a história de Sansão, sabem muito bem, né, o que aconteceu. Ele, né, tinha um voto de Nazireu, tinha força, né, e o cabelo, digamos assim, né, era
o símbolo, né? A força de Sansão não estava no cabelo, mas era o símbolo da aliança. Assim como a arca da aliança era símbolo da presença de Deus, né? E os israelitas às vezes confundiam isso, né? Subiam com a arca para poder guerrear, achando que a arca era um amuleto, achando que a arca tinha poder, né? Digamos assim, misticamente. Sansão talvez tivesse essa mesma ideia de que o misticismo do seu cabelo era de fato a fonte da sua força. Mas nós vemos que, na verdade, não é isso. O cabelo não é a fonte da força de Sansão. A fonte da força de Sansão é o próprio Deus. Ele peca, não só casando com uma mulher da terra, como a gente já viu no capítulo 2, que Deus tinha dito para expulsar o povo, não se contaminar, com casamentos mistos, digamos assim. E ele peca, quebrando o juramento que ele tinha diante de Deus. Mas ele quebra esse juramento várias vezes antes de quebrar com Dalila, Ele, por ser nazireu, não poderia encostar em um cadáver, e ele faz isso pegando uma queixada de jumento, matando vários filisteus lá. Mas o certo pelo voto do nazireu era que ele não pudesse sequer chegar perto de animais mortos ou de cadáver, Era o voto do nazireado. A questão é que Sansão acaba por ser preso e depois, num ato de arrependimento lá, pede a Deus uma última vez que que o Espírito do Senhor se apossasse dele para que ele pudesse se justificar, ser perdoado. Eu queria ler, por conta disso, o verso 28 do capítulo 16 do livro de Juízes, que diz assim: Juízes, capítulo 16, verso 28, anote aí. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele teve os olhos queimados lá. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e com a mão esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então, qual é a mensagem central? A gente falou aqui. É que Deus sempre emula seu povo, instiga seu povo a ser fiel à sua aliança. E o povo parece que precisava sempre de um medianeiro, de alguém que de fato exercesse essa função de estar sempre trazendo o povo de volta para a adoração genuína e afastando o povo da imoralidade, da idolatria e dos seus pecados. Precisava sempre de alguém. E Deus levantava homens apropriados em determinadas épocas, em momentos oportunos, para poder trazer o povo. Mas toda vez que esse homem ia, o povo voltava à idolatria. Ou esse mesmo juiz não era perfeitamente justo aos olhos do Senhor. Tinha algumas características positivas, mas tinha outras negativas. Então, o que é que isso fala para a gente? Antes da gente entrar na parte final do livro, que digamos é a aplicação prática do que a gente está vendo aqui no livro de Juízes. Isso fala que, analogamente, a exemplo do que a gente via no sacerdócio levítico, de que o sumo sacerdote precisava expiar seus próprios pecados antes de expiar o pecado do povo, nós vemos que os juízes tinham um impedimento de continuar por conta da sua mortalidade e dos seus próprios pecados. Então precisava de alguém justo e perfeito, de fato, que exercesse esse papel de liderar a humanidade, a raça humana, em direção ao próprio Deus. E precisava ser alguém reto, justo, que exercesse não só o papel de sacerdote, não só o papel de profeta, não só o papel de juiz, não só o papel de salvador. Ele tinha que ser também Deus, porque nenhum outro homem conseguiria atingir um grau tão alto de justiça, de fidelidade ao próprio Deus, senão ele mesmo, mas em figura humana, representando a nação
a nação, a humanidade completamente. E isso é muito gracioso e muito maravilhoso, porque nós temos, meus irmãos, um representante da nossa raça assentado à destra do trono de Deus. Nós temos alguém que se compadece das nossas dificuldades, que está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, homem, ele sim, como Paulo fala lá na carta a Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo, o perfeito justo. Se juiz tem a ver com justiça, o único medianeiro, o único que de fato pode nos levar a Deus é o próprio Jesus Cristo. E nós encontramos ressonância na fala de Jesus no capítulo 14 do livro de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A tipologia bíblica aqui no livro de Juízes é exatamente essa, de que Jesus é o único caminho, de que Jesus é o único juiz. Então, finalizando aqui, o que acontece depois que não tem mais juiz, não tem mais ninguém? O negócio fica complicado, porque aí cada um que faça o que acha certo, e esse negócio de que cada um faça o que acha certo, né, cada um pensa que a maneira como conduz deve ser a maneira que os outros devem seguir. E aí o que acontece? No capítulo 17 acontece uma idolatria pesada. Mica, um homem da região montanhosa de Efraim, ele contrata um levita para instituir o próprio culto dele. Faz lá os seus ídolos do lar e institui o seu próprio culto. É um culto totalmente ilegítimo, totalmente idólatra, totalmente distante daquilo que Deus preconizava na sua lei e nos seus preceitos. Então, alguém da tribo... Vejam só que negócio complicado. No verso 7 do capítulo 17, o cara que veio para ser o levita, ele era de Belém de Judá, da tribo de Judá. Ora, a gente sabe que a lei instituiu que os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, é que de fato deveriam servir como sacerdote. O cara institui um culto idólatra a vários outros ídolos, que não tem nada a ver com o culto a Deus, chama alguém que nem é levita por ofício, que é da tribo de Judá, para poder instituir um culto e idolatrar deuses que não são os deuses verdadeiros. Então ele consagra o levita lá, ele, na sua autoridade, porque como assim? Arão teve todo o processo lá para poder ser instituído como sumo sacerdote. A gente teve também os seus filhos sendo ungidos, também os levitas sendo ungidos como sacerdote. E aqui alguém da região de Efraim, que nem levita era, chamou um cara que nem deveria ter o ofício para qual foi chamado. E a gente vê isso no livro de Hebreus, que ninguém pode arrogar para si esse direito, senão aqueles que são chamados. Salvo engano, é o capítulo 6 do livro de Hebreus, que o ser chamado para exercer um ofício não depende de você querer, depende de você ser chamado para isso. Mas é por isso que Jesus está no patamar de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele também não era da tribo de Levi, mas ele era sacerdote, porque recebeu lá o pagamento do dízimo de Abraão. E é a semelhança desse sumo sacerdote que o autor de Hebreus diz que Jesus é também o sumo sacerdote para sempre. Então, a gente tem um culto totalmente desvirtuado da ideia do culto que Deus instituiu. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta hoje algumas pessoas falando que vale tudo, vale tudo no culto para a gente poder chamar as pessoas e as pessoas se converterem. Não vale tudo. Como se o culto a Deus fosse algo secundário. Como se a forma como Deus coloca na sua palavra para ser adorado fosse uma situação que a gente não precisa levar tão a sério, porque o mais importante é pregar a palavra de Deus. E a Bíblia não trata o culto a Deus dessa forma. Deus coloca na sua palavra, institui na sua palavra, quais são os critérios e os requisitos que devem constar no seu culto. Então a gente vê aqui uma clara contrariedade, uma clara violação, uma conflagração total de guerra do homem em relação a Deus. O que está acontecendo aqui no capítulo 17 de Juízes é apenas exemplo do que aconteceu durante toda a trajetória lá, desde o livro de Josué até esse ponto aqui do capítulo 17. O povo está em rebelião, em idolatria contra Deus. Não é Deus que deve dizer como ele deve ser adorado. Não, eu adoro Deus do jeito que eu quiser. E ele que tem que se contentar com isso, eu vou então instituir o culto dessa forma e acabou. A gente vê que isso não é
correto, né? O livro de Juízes enfatiza esse exemplo aqui, não como um exemplo a ser seguido, pelo contrário, como o povo sem alguém para guiar fica perdido. E é por isso que precisa de um mediador e de alguém para guiar. E o segundo ponto é quando os da tribo de Dan, né, vão tentar lá roubar esse... O segundo não, desculpa. Os da tribo de Dan querem depois também levar esse levita para poder servir como sacerdote para eles, né, para eles poderem dominar outros povos também. O segundo caso está lá no capítulo 19 do livro de Juízes, que é o levita e a sua concubina. E olha que expressão de novo, né? A gente lê o capítulo 17, verso 6, ele volta a se repetir aqui no 19, verso 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, esse era levita de fato, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai. O pai da moça o deteve por 3 dias, ela fugiu lá. Isso, comeram, beberam, o casal se alojou ali. Ao 4º dia madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse assim: fica aqui, se fortalece e tal. Eu sei o que acontece. O pessoal da tribo de Benjamim, tem um pessoal lá no meio da tribo de Benjamim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, verso 22 do capítulo 19. Acompanha a leitura comigo. O que acontece? A mulher não gostou muito lá, se aborreceu com o levita, foi para casa do pai, eles ficaram lá, o pai, o levita e a mulher, e o pai tentando enrolar o levita para ele não ir embora, fica aí, e acontece o seguinte no verso 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem, a concubina dele, trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. A romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Enfim, a mulher morre. O que é que o levita faz? Pega um cutelo, corta em 12 partes e manda para todas as tribos de Israel. E aí, o que é que acontece? É guerra, meu amigo. Porque esse pessoal que fez isso, né, que abusou daquela mulher, habitava no meio da tribo de Benjamim. Cheguei, capítulo 20, verso 4, finalzinho do verso 4. Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e tal, violaram a minha esposa. Ou seja, o povo que habitava no meio do povo de Deus, na verdade, fez esse ultraje e abusou, né? Foi um estupro coletivo ali naquela mulher, né, que sofreu bastante e foi ultrajada por aqueles homens, né, que eram infiéis a Deus. E o levita faz, né, desquarteja ela para mandar as 12 tribos, e as tribos vão até Benjamim e lutam contra a tribo de Benjamim, quase que arrasando a tribo de Benjamim. Tanto que no finalzinho aí vocês vão ver que as tribos se esforçam para os benjamitas, porque senão a tribo ia sumir, ia ser suprimida. O que é que isso fala para a gente? Aí, voltou. A travada voltou. O que é que isso fala para a gente? Né? Quais são as aplicações que a gente pode tirar do estudo panorâmico do livro de Juízes? Né? Nós já vimos aqui que ele aponta para Cristo enquanto o mediador que conduz o seu povo em santidade, em amor, em fidelidade ao próprio Deus. Ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então ele conduz o povo de Deus de maneira justa, de maneira constante, para ser fiel ao próprio Deus. Mas quando essa fidelidade não acontece, o povo cai primeiro em idolatria e depois outros pecados se sucedem. Né? Esse abuso que aconteceu com essa mulher aí é decorrência do pecado da idolatria. Não ache que isso aconteceu pela primeira vez aqui. Isso acontece uma outra vez também lá no livro de Gênesis. Quando a gente... Opa, caiu. Desculpa, pessoal. Quando
o pessoal da cidade de Sodoma e Gomorra quer abusar também, né, não sei, acho que é Ló, né, acho que é a casa de Ló, né, e Ló não deixa, enfim. A questão é que isso não acontece simplesmente porque o povo quer fazer, porque de fato eles se afastaram de Deus, né? E o povo de Benjamim, que deveria zelar pela guarda da aliança, deixou esse povo viver no meio deles. Então, as aplicações que a gente pode tirar de que na história de Israel, né, vamos aplicar isso na história de Israel. O que é que o juiz diz na história de Israel? Olha, a gente precisa de um rei, porque se não tiver um rei, se não tiver uma sucessão dinástica, toda vez que o juiz morrer, o povo vai idolatrar de novo, vai ser infiel de novo, e a gente vai voltar a pecar, e Deus vai disciplinar a gente. Mas de onde deve ser esse rei? Né? Você viu aqui que Benjamim foi a tribo da onde o autor do livro de Juízes coloca que saiu os homens de Belial que violaram aquela mulher. Então eles já deram um tom aqui de que não, esse rei tem que haver, mas de que tribo deve ser? Deve ser da tribo de Davi. Então, por isso que datam o livro de Juízes, né, num tempo posterior ao tempo em que ele se refere. Né? Isso tem a ver mais com a história da monarquia. Então, a primeira aplicação dentro da história do povo de Israel é que isso lança as bases, primeiro, para a justificativa de um rei ser levantado, e segundo, para a justificativa do povo ter ido parar no cativeiro, porque é justamente a infidelidade causa maior, segundo os relatos bíblicos, do povo ser lançado no cativeiro babilônico, no primeiro assírio, né, com as 10 tribos, e depois no babilônico da tribo de Judá e Simeão. Deixa eu ver. Aplicação dentro da história da redenção. Eu comentei já no decurso da aula, né, que isso tem a ver com Jesus. Jesus é o justo juiz. Ele executa esse papel perfeitamente. Ele não é um juiz inconstante. Ele não é um juiz pecador. Ele é um juiz justo, reto, santo, bom e, além de tudo, salvador, porque ele morre pelos seus para que os seus tenham vida. Ele é um juiz que não morre, não é mortal, ele é imortal. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele é um juiz todo-poderoso, diferentemente dos juízes que não tinham a fonte do próprio poder em si, mas no próprio Deus. Jesus Cristo, por ser Deus, homem, ele tem em si mesmo a fonte do próprio poder. E as aplicações para a nossa vida, né? No povo de Israel, na história do povo de Israel, na história da redenção e agora para as nossas vidas. Pessoal, não deve existir primeiro o misticismo, né? Não são amuletos que detêm o verdadeiro poder. A fonte do poder para as nossas vidas, ela se encontra em Deus. Para a nossa salvação, mais especificamente, está somente no Evangelho. É um dos lemas da Reforma Protestante. Sola Scriptura, né? Sola Scriptura. Somente a Escritura tem toda a informação necessária para que nós sejamos salvos. E Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não existe poder fora de Deus. O poder está em Deus. O poder para a salvação, o poder para tirar ou para manter ou para preservar a vida, o poder para dirigir, sustentar e manter tudo, o poder está em Deus. Nada que os homens possam criar, nada que os homens possam enfatizar ou alegar que possui poder, se estiver fora ou apontar para alguma outra coisa ou para alguém que não seja o Deus revelado nas Escrituras, não passa de idolatria. Não passa de idolatria. Não era o cabelo de Sansão, não era a força de Sansão, não eram os seus atributos que conferiam vitórias ao povo. Era de fato o próprio Espírito do Senhor que estava em Sansão e nos juízes que conferiam a vitória verdadeira ao povo. Essa é a primeira aplicação. Nós não devemos admitir nem aceitar nada além do Deus revelado das Escrituras como fonte maior de poder, como fonte de salvação. E é por isso que a Ele devemos render graças eternamente. É por isso que nós devemos só adorar a Ele. Então, é uma primeira aplicação. A segunda aplicação é de que esse Deus, ele é gracioso e justo, né? Ele disciplina, né? Lembra lá dos 4Ds? Né? Desafogo, depravação, disciplina, desafogo, depravação, disciplina e desespero, né? Então,
Deus ele é gracioso, mas ele é misericordioso. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados, que somos pó, que somos mortais, mas ele habita também no coração do contrito. É isso que o profeta Isaías vai dizer. A gente vai trabalhar depois o profeta Isaías lá na frente, né? Então, ele habita no coração do contrito também. Então, embora nós sejamos falhos e pecadores, nós devemos buscar a santificação dia após dia, dia após dia. A santificação não deve ser algo pontual, não deve ser uma leitura da Bíblia em um dia só. Quer dizer, eu não sei nem se alguém consegue ler a Bíblia em um dia só. Mas não adianta nada você ler a Bíblia em um dia só e não meditar nesse texto, não meditar na Bíblia, e passar o resto dos dias sem ler a Bíblia. Ou não adianta você passar 24 horas orando num dia só e nos outros dias você simplesmente deixar de orar. A santificação é um processo contínuo e deve ser um processo constante, porque nós somos falhos e pecadores e em frequência buscamos nos afastar de Deus. Por isso que a santidade na Bíblia, a santidade dentro das Escrituras não é algo que se negocia, é algo que aqueles que são salvos em Jesus devem praticar inescapavelmente. Não é uma opção, é inescapável. E uma terceira aplicação é que nós devemos constantemente, gente, examinarmos o nosso coração. Examinarmos o nosso coração porque muitas vezes nós achamos que estamos seguindo o caminho de Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Juízes que, como não havia rei, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E isso não deve dar tônica hoje na igreja cristã também. Não deve ser aos nossos próprios olhos a maneira pela qual nós devemos nos conduzir. A maneira pela qual nós devemos nos conduzir na igreja ou fora dela está descrito na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz como a gente deve fazer as coisas. Como nós devemos prestar o culto a Deus, como nós devemos nos conduzir no nosso trabalho, qual a ética que nós devemos adotar em relação à vida, em relação à morte, em relação ao casamento, à família, em relação a tudo. Não é aos nossos próprios olhos. A Bíblia é um livro que, ao ser instituído por Deus, cria a cultura, mas ele é também contracultural no sentido de que ele não se molda aos padrões da modernidade. Não. Ele não se molda aos padrões da modernidade. Ele, na verdade, que requer de nós sempre fidelidade às suas palavras. Então, percebam que nós temos aí, né, 3 aplicações, pelo menos, né, desse livro de Juízes. Eu estou chamando aqui o pastor Rômulo para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje. Pastor, fica à vontade aí, pode começar. Tudo legal? Tudo tranquilo, graças a Deus, pastor. Tudo em paz. Muito bom, muito bom. Bênção demais a gente poder estudar a palavra de Deus juntos, não é? E fomos muito edificados, graças a Deus, né? Por isso, louvado seja o nome do Senhor. E nesse sentido, uma das coisas que a gente precisa, dentro de todas essas aplicações que o livro de Juízes ele nos deixa, é que você pode observar que o livro de Juízes ele termina como aquela, sabe aquela série que o último capítulo dela, né, deixa a coisa solta no ar, né? Sabe aquela série que você, poxa, quer chegar no final, não chegou, né? Tá conseguindo me receber, Paulo? Tá me ouvindo, Paulo? Voltou?